E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhes os pés, a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, ela não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Pois isso te digo, que os seus muitos pecados serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, um período, desse tempo que estamos vivendo, desse século, que às vezes nós não compreendemos o que nós viemos fazer aqui. Às vezes, a nossa compreensão de culto não está, às vezes, enquadrado ou embasado com a palavra. Às vezes, por falta de conhecimento da nossa parte, e muitas das vezes por falta de reverência diante de Deus. E o tema que Deus me deu para essa palavra é o que é verdadeiro culto de ação de graça. E o subtema que Deus me deu nessa noite é: o que é que Jesus realmente importa? Vou falar mais uma vez: o que é que Jesus realmente importa? Nós, nesse século, a gente vai às vezes na internet, no YouTube, nós olhamos para o quadro geral em relação à palavra de Deus, em relação ao culto, e nós às vezes ficamos um pouco escandalizados do que vemos. Às vezes nós vemos cada coisa que aparentemente a gente já olha e nós temos um pré-julgamento de dizer: isso não é culto. Mas a questão é, às vezes alguém está ao teu lado e fala assim: mas por que você está falando isso? Porque não temos base na Escritura para afirmar ou chamar esse tipo de ajuntamento de culto. Então as pessoas dizem assim: olha, vamos lá na igreja que vai ter um culto. E quando às vezes você vai na igreja, você vê que aconteceu de tudo, menos um culto a Deus. E eu estudando essa palavra aqui, Deus me quebrantou, Deus me corrigiu, e Deus me levou a entender mais ainda o significado real de culto. O que é que Jesus quer? O que é que Jesus se importa de verdade? E eu lendo essa palavra, uma palavra bem conhecida dos irmãos, toda a igreja conhece essa palavra, dessa pecadora. A palavra de Deus disse aqui
que Jesus, possivelmente numa manhã de sábado, ele está na sinagoga pregando a palavra, ensinando como Jesus sempre fazia as Escrituras, falando a respeito do reino de Deus. E aproxima-se de Jesus um homem chamado Simão. Há controvérsia nesses versos, nesses versículos. Uns acreditam que ele é um Simão apenas sacerdote. Outros vão dizer que ele era um Simão, o leproso. E se nós olharmos para a palavra de Deus, o que importa não era se ele era sacerdote ou se era leproso. Porque as duas maneiras que Cristo apresentou aqui, esse homem, ele era um homem que não entendia o que estar diante de Jesus. Ele era um homem que de várias formas, ele recebia Jesus na sua casa, por outros motivos quaisquer, mas não o que verdadeiramente importava, Jesus na sua casa. Se ele fosse um Simão, o leproso, como está escrito em Mateus versículo 26, ele recebeu Jesus apenas para fazer uma cortesia, ou para mostrar para a população algum tipo de agradecimento pela cura. Se ele foi um sacerdote que ouviu essa palavra e recebeu Jesus na sua casa, possivelmente também seria para questionar Jesus e tentar enquadrar Jesus como muitos fariseus, sacerdotes tentavam fazer. Mas a questão linda aqui, para a gente entender como essa mulher entrou nessa casa, você vai entender como era essa casa, como era a cultura naquela época. A cultura naquela época, quando estava alguém de referência em alguma casa, alguém importante em alguma casa, não era como a nossa casa hoje, onde se tem muro, onde as pessoas, para entrar na sua casa, tem que te ligar, tocar na sua campainha. Não, as portas das casas eram abertas, e aonde tinha alguma pessoa importante, várias pessoas vinham e chegavam até onde estava essa pessoa, possivelmente na sala ou no terreno, no pátio superior da casa, para ver, para ouvir as palavras de quem quer que fosse, se fosse um sábio, se fosse alguém importante, para ouvir o que ele tinha para ensinar. E a Bíblia diz que essa mulher, ela vai até a casa desse sacerdote, ou desse leproso, desse Simão leproso. Mas a questão é que essa mulher, ela entra nesse lar, entra nessa casa, ela entra talvez como uma pessoa mal vista na cidade, que a Bíblia vai dizer sobre isso, mas ela entra com um propósito diferente, ela entra com uma visão diferente. A Bíblia vai dizer que essa mulher, e a história diz, possivelmente ela era uma mulher promíscua da vida. Possivelmente as pessoas conheciam aquela mulher por ela ser uma pessoa promíscua. Que a história de Lucas, o relato de Lucas, como Lucas é mais específico, quando você vai abrir no capítulo 1 de Lucas, você vai encontrar Lucas escrevendo a Teófilo, dizendo que ele detalhou a história de Jesus. Então possivelmente essa mulher era uma mulher que não era bem vista na sociedade. Mas essa mulher, a história vai dizer, alguns historiadores afirmam, e o próprio texto traz essa revelação aos nossos olhos, que ela já tinha conhecido Jesus, possivelmente no sábado na sinagoga, na parte da manhã. Escutou sobre Jesus na sinagoga, escutou sobre Jesus e converteu o seu coração, se arrependeu dos seus pecados. Mas a questão é que essa mulher chega aí até aonde está a casa desse fariseu. E nós, no tempo atual, hoje eu vou entrar aqui na mensagem, no cerne da mensagem. Essa mulher vai trazer lição para nós o que é culto, o que é reverência, e o que é que Jesus requer de nós, o que é que Jesus espera de nós. Porque às vezes olhamos, pensamos que Jesus quer apenas que eu tome meu banho,
tá bonitinho, passa um perfume e vem para a igreja. Às vezes na cabeça de muitos, no pensamento de muitas pessoas, Jesus só quer a deslocação do teu corpo. Você está em casa e agora você vem para a igreja. Essa mulher vai dar-nos uma lição para nós aqui. O que é que Jesus quer? O que é que Jesus se importa de verdade? Porque no nosso tempo atual, os irmãos, desculpa me dizer, os irmãos me conhecem, às vezes eu sou um pouco sanguíneo no falar. Culto é um lugar onde nós prestamos uma homenagem ao nosso Deus. No tempo atual, irmão, hoje o culto virou em torno de fotografia. O culto virou em torno de vídeos. O culto virou em torno, meus irmãos, de WhatsApp. Eu vi pessoas mexendo no WhatsApp na hora da palavra do Senhor. Há cristãos mexendo em Facebook, curtindo na hora da ministração da palavra. E nós vamos aprender aqui que culto não é lugar de celular, de WhatsApp. Não estou dizendo, irmão, tirar uma foto como foi tirada aqui agora. Mas a pessoa está o tempo todo mexendo no celular na onde o culto está acontecendo. O que significa isso? Essa pessoa não entendeu o que está fazendo aqui, não entendeu quem é o seu Deus e não entendeu o que Ele requer de você. Falei que no início vai apertar, segura aí, irmão. E agora essa mulher vai mostrar para nós, e o fariseu vai mostrar para nós, o que é o culto que Deus quer. O que é que Deus deseja? E um culto carnal, apático, anêmico, sem graça de Deus e nem do Espírito Santo de Deus. Então, de fato, o que é que Jesus se agrada? Primeira coisa que eu vou falar aqui, o primeiro princípio do culto de ação de graça. A primeira coisa que nós temos que ter em mente como igreja. Primeiro princípio de culto é que você tem que ter em mente. Isso tem que formar no seu coração. Tem que partir de você. O que é que Deus requer de mim quando eu vou ao culto? A primeira coisa que você tem que entender, que o culto é um lugar aonde você leva o presente. É um lugar onde você que vai prestar a honra devida, a homenagem devida àquele que é 3 vezes santo, e a qual acontece um culto na eternidade, que os serafins e os querubins, seres criados em santidade, as únicas palavras diante desse Deus santo, o culto eterno que eles fazem é só um: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Kadosh, Kadosh, Yahvé ou de Sabaoth. A compreensão dos serafins, pastor, de culto, é que aquele que está para ser adorado, ele é santo. E os serafins, a Bíblia diz que ele não olhava para o lado do trono, eles olhavam para um ao outro, e a confissão era recíproca, porque a confissão deles era santo, santo, mas não era diante do trono, era diante uns aos outros. Apertar. O serafim não mexia no celular, o serafim não ficava conversando na hora da palavra, o serafim não ia toda hora levantar para ir beber no banheiro não ter um bebedor tomar água, porque o entendimento que eles tinham é que o Deus a quem ele estava prestando o culto era um Deus santo. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você entra nessas portas é que você está diante de um Deus que é santo, e a Ele você
trouxe aqui para Ele? O que é que você veio ofertar nessa noite a Ele? Todo mundo está com a Bíblia aberta aqui, abra sua Bíblia. Ou então eu vou procurar no telão. Versículo 37. Põe aí, filho, versículo 37. A mulher falou: eu vou lá. Ela veio trazendo alguma coisa. Levou um vaso de alabastro. Ela levou um vaso de alabastro, equivalente a 300 dias de serviço, quase um ano de serviço, aquilo que ela tinha mais de valor. Ela disse: não tem como, eu vou ter que ir lá diante dele, na presença dele, mas eu não vou com as minhas mãos vazias, eu vou levar para ele alguma coisa. E a pergunta que eu já faço é: o que você trouxe aqui? Você não está diante do pastor Silvio nem do Glenn. O culto é espiritual. Você está diante da eternidade e diante de um Deus que é santo. A questão é: o que você trouxe hoje, nesta noite? Segunda coisa que você tem que ter em mente. Eu já vou entrar no culto do fariseu e no culto da pecadora. A segunda coisa: reverência. Aí, admiração, amor, zelo, suficiente para entender quem Ele é. Sabe por que nós não acontece mais avivamento hoje no nosso meio? Sabe por que não acontece mais cura divina hoje no nosso meio? É que nós não estamos entendendo o que nós estamos fazendo aqui. O culto dessa mulher, versículo 38, põe aí. E entrando ela por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os teus cabelos. Não tinha pano para enxugar os pés. Ela disse assim: não tem pano, mas tem o meu cabelo. Então vem cá, Jesus. Ela prestou reverência, amor, paixão. É aquele crente que está em casa e está doido, uma hora que não passa, para me arrumar para ir para o culto. Por quê? Porque eu vou prestar uma homenagem a esse Deus que é santo, que é lindo, que morreu por mim na cruz, que derramou o teu sangue, e Ele vive e está lá me esperando. Essas são as duas coisas que você tem que ter em mente. Agora, o quadro que Jesus está dizendo aqui, ele vai mostrar para nós como é um culto do fariseu, ou seja, o desinteressado pelo culto. Sabe aquela pessoa desinteressada pelo culto? Ele vem aqui, mas parece que não está acontecendo nada. Ele está aqui, mas está pensando na dívida, está pensando na conta, ele está aqui, mas está mexendo no WhatsApp, mandando mensagem, falando com um, conversando com o outro. Ele também, o que está acontecendo aqui? Esse é o fariseu desinteressado. Olha o que o texto diz. O culto do fariseu desinteressado. Primeiro, ele recebeu Jesus apenas para fazer um social. Apenas para fazer um social, porque ele não cria nele. Se ele foi aquele a quem Jesus curou, Simão leproso, por mais que ele tinha recebido a cura, ele não acreditava em Jesus. Se ele foi apenas um fariseu que recebeu Jesus, Simão, fariseu que recebeu Jesus, questão é, ele também não acreditava nele. Olha o que diz o versículo 39, põe para mim o versículo 39. Quando isso o fariseu viu isso, tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta. Se ele tinha em mente que Jesus não era profeta, por que recebeu Jesus na sua casa? Era para fazer um social. Sabe? Você vai no culto para quê? Eu vou no culto porque não tem nada para fazer comigo. Você vai no culto para quê? Eu vou no culto que esse pastor me vê lá, puxar minha orelha. Você vai no culto para quê? Porque eu gosto dos irmãos, eu gosto lá, minha esposa vai, o meu filho vai.
que é que realmente importa para Jesus? Segunda coisa, do culto do desinteressado, do carnal, do fariseu. Ele não lhe dera a devida honra que ele merecia. Era do costume judaico, quando um visitante chegasse em sua casa, a primeira coisa que ele fazia era lavar os pés daquela pessoa. Era um sinal de bem-vindo. Ou beijava-lhe o rosto, era um sinal de aceitação. Ou proferir uma bênção, ou derramar um óleo sobre a cabeça e com as mãos impetrar uma bênção. Mas o fariseu, o culto desinteressado, ele não traz essas coisas para o culto. Ele não reverencia a esse Deus que é santo. Vamos comigo no versículo 44. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher, Simão? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me com os lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. 45. Não me deste ósculo, Simão, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Próximo. Não me ungiste, Simão, a cabeça fora, mas esta ungiu-me com os pés e com o unguento. Esse tipo de culto tem a reprovação de Jesus. Esse tipo de cultinho meia tigela tem a reprovação de Cristo. Porque quando eu venho para cá, eu tenho que abrir minha boca para adorar. Eu tenho que ter reverência de quem eu estou adorando. Eu tenho que, como os serafins, me confraternizar com o meu irmão. Eu estou orando, mas estou. Ô Luiz, olha como é que ele é santo. Ô pastor Silvio, olha como é que ele é maravilhoso. Mas o culto fariseu é um culto sem honra a Deus. Ele não deu honra. Quem acredita que Jesus está aqui? Não levanta a mão. Você acredita mesmo? Ele diz: onde tiver 2 ou 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Retrocede. Como você entrou aqui hoje? Irmão, Leonardo Reveril, ele disse que ele foi chegar diante de um certo pregador, no quarto do pregador. Esse pregador estava orando. E ele foi conversar com esse pregador, que ele abriu a porta, o homem estava de joelho. Ele parou, se congelou e voltou de ré. Voltou de costas. Alguém estava dizendo lá, falou: por que você fez isso? Você voltou de costas? Ele falou: ele estava diante do trono de Deus em oração. E nós não podemos virar as costas diante do trono de Deus. Isso é reverência. Ai, irmão, mas esse evangelho parece muito apaixonado. Isso parece uma coisa. Por isso é porque nós perdemos a sensibilidade de culto. O culto do fariseu, ele não só é um culto que é um social, ele não só lhe dá a devida honra que deve dar, mas ele também é um analítico, crítico de Deus. Ele é o culto, o fariseu, mas ele é um analítico, crítico de Deus. Como assim? Volta lá no versículo lá, vamos ler, 39. Se esse fora profeta, bem saberia quem é, qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. O quê? Como é assim Deus usar o cara que subiu aqui, orou? Deus, ele? Deus, ela? O culto dele não é, a base do culto dele é analisar Deus. Como eu ensinei aqui sexta-feira, é Deus falando nele. Deus, fala mesmo, mas no ritmo dele tá, não é comigo não, é com a irmã fulana.
Quem saberia com quem estava falando? Você vê como é que é esse tipo de cultinho? O Espírito de Deus está doido para derramar bênção, avivamento, cura divina, transformação de alma. E ele está lá no culto, trabalhando no culto. Deus, que palavra dura, Deus, vai ao domingo. Para que isso? A palavra é de quem? Está criticando? Está criticando ele. Está sendo analítico crítico da palavra dele. Está sendo a palavra dele. Você está criticando ele. Analítico crítico de Deus. Esse é o culto do fariseu. 4. Ele é um analítico crítico em relação ao próximo. Em relação ao próximo. Que é isso, Deus? Você não conhece quem é o Hélio? Você não conhece quem é a Tata? Você não conhece quem é a Mônica, Deus? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode Deus usar a Aninha? Como é que pode, Deus? Como assim? Analítico crítico. Ele diz assim: vês esta mulher? O fariseu enxergava apenas aquela mulher, pastor, como um objeto de desejo dos homens daquela época. Ele não enxergava a persona dela. Ele enxergava quem as pessoas falavam que aquela mulher era. Sabe? As pessoas olhavam e falavam assim: não, o Wagner não é possível. Não, o Wagner não deu não. O Wagner não pode fazer isso não. O Wagner não tem condição. Esse estilo de culto é o estilo de culto que Deus reprova. Que Deus diz a Isaías assim: quem vos requereu ao só pisares os meus átrios? Os seus incensos e as suas oblações já me cheiram mal. Ele diz para quem não sei: vocês me causam ânsia. Por quê? Esse tipo de pessoa, esse tipo de culto não agrada ao Deus Santo. E esse fariseu era esse tipo de pessoa. Ele era um fariseu desinteressado. Eu vou fazer a pergunta de novo. Fica com essa pergunta nas vossas cabeças, no vosso pensamento. O que é que de verdade que Deus se agrada, que Deus requer de nós? Agora vamos ver o culto, pastor, do pecador. Quem é pecador? Vamos ver o culto do pecador regenerado, o culto do pecador redimido por Deus. Aquele fariseu julgava a mulher. Nós vamos ver, só que Jesus deixou o índice que ela já tinha se convertido. Essa mulher já tinha entendido no sábado de manhã na sinagoga, possivelmente, que ele era o Messias, que ele era o Deus, que ele era o Salvador. Ela tinha esse entendimento. A primeira coisa de um culto de um pecador regenerado é que ele sempre quer estar aonde Jesus quer estar. Vou falar de novo. Ele sempre quer estar aonde Jesus quer estar. Pula para o versículo 37. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na mesa em casa do fariseu. Essa mulher disse assim: irmão, olha para cá. Eu peguei um gostinho dele pela manhã. Não vou perder a oportunidade de ir lá ver ele de novo. O culto do crente pecador regenerado é esse, irmão. Aonde tem Jesus, pastor, ele quer no meio. Aonde se está dizendo que tem um culto da palavra,
nem saber. Eu vou estar aonde Jesus está. Eu não quero nem saber do que você está me dizendo, mas aonde Jesus está, eu vou lá adorá-lo na beleza de tua santidade. Glória a Deus. O culto do pecador é general beleza, pastor. Tem Jesus lá, tem, vou lá adorar. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o desejo, esse deve ser nossa vontade maior. É estar aonde Ele se faz presente. Salmista Davi me diz, pastor, ele não queria entrar dentro do santuário, só morar nos atos para mim já estava bom o suficiente. Cadê os cristãos assim? Cadê os irmãos assim? Cadê as pessoas que anseiam, almeja, aonde está acontecendo a manifestação de Jesus, aonde Ele está falando? Segundo, Ele não só quer estar onde Jesus está, para Ele isso é pouco dado. Ele tem algo a mais. Ele tem que fazer ou prestar uma adoração. Ele tem que prestar uma homenagem. Sabe por quê? Porque Ele tem uma palavra que está escasso no nosso meio: gratidão. Ela entendia, eu era uma pecadora, eu era uma pessoa que não valia nada, está aqui o primeiro. Mas o que Ele fez para essa mulher? As palavras de Jesus a convenceu. E ela queria estar lá para prestar-lhes adoração, para lhe prestar uma homenagem. E observa uma coisa aqui agora: na tua adoração tem que ter, repete comigo, arrependimento. Pode falar, irmão. Arrependimento. Quebrantamento. Aí disse: eu vou lá adorar. Coloca no versículo aí, querido, 38. Estando ela por trás dos pés, chorando. Cadê os lenços, irmão da igreja? Cadê a lágrima dos olhos do povo de Deus? Você vem aqui, você volta para casa como se tivesse nada acontecido. Algo mais natural, apático, anêmico. Eu fui lá na igreja. Essa mulher falou assim: eu vou adorar. Mas olha como é que é a adoração dela: aos seus pés. Eu não mereço o que o Senhor fez por mim. Eu sei que eu não posso sentar na mesa junto com eles, mas os teus pés ninguém me impede de ir lá. Aonde ninguém está vendo eu vou, mas eu vou para te adorar. Eu vou arrependendo, eu vou chorando, eu vou com lágrimas nos olhos. Essa é adoração, com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque ela tem gratidão. Sabe, irmão, gratidão, Senhor. Eu era condenado, o Senhor me libertou dos vícios. O Senhor me deu vida eterna através do teu sangue, me redimiu, me fez novo, ter paz com Deus, me deu uma vida eterna, me deu um céu de glória para me desfrutar das belezas eternas, para me desfrutar das belezas do porvir. Então, o culto do pecador regenerado, arrependido, ele só não quer estar onde Jesus está, mas ele também tem que fazer uma oração, ele tem que prestar uma adoração, fazer uma homenagem, ele tem gratidão. Olha o versículo 38, o que está dizendo aqui, irmão? Beijava-lhe os pés. Enquanto o fariseu está assim, olha, no culto, eu não quero nem saber de recepção. Você viu que ele chegou, o fariseu
fariseu chegou no culto, você viu o que ele fez? Ele não deu honra. O desinteressado chegou no culto, ele não deu honra a Deus. Mas a pecadora não. Sabe o que a pecadora fez? Eu vou beijar os pés. Vai ficar assim, obrigado. Obrigado. O Senhor me salvou. O Senhor me tirou da prostituição. O Senhor me deu luz no meu entendimento. Então o culto dela foi um culto de gratidão. Por isso que ela foi pro pé. Porque o fariseu, ele quer se aparecer, ele quer sentar na mesa. Ele não faz nada, mas critica quem faz. Ele não quebra a mão no arado, pastor Silvio, mas ele critica quem vai lá no pé. Ele diz assim: Senhor, eu estou aqui no pé. Mas está lá beijando os pés de Jesus, agradecendo, chorando, arrependido. Aí ele vem para o culto, irmão. Sabe aquele irmão que vem para o culto? Aí então os irmãos que não entendem falam: não, aquele irmão está em pecado, só pode. Ah, porque ele passa o culto todo chorando, ou então está passando por prova. Né? Que é assim que hoje em dia as pessoas pensam. Quando tem alguém chorando na igreja, não é porque as pessoas estão alegres, não estão arrependidas, não estão com gozo de gratidão, não. É porque ela está em pecado. É assim que as pessoas pensam hoje. Mas essa mulher não. O fariseu poderia falar isso, que ele fala, mas não sei se chega lá. Só que ela foi lá para os pés de Jesus e disse assim: aqui no pé mesmo, tá bom. Aqui nos pés mesmo, deixa eles na mesa. Eu posso ficar só no pé. Aqui nos pés eu vou prestar a minha adoração, a minha gratidão por tudo que Ele tem feito na minha vida. Terceiro, ela tem reverência e perseverança. Ela tem reverência e perseverança. O versículo 38, ela fez o quê? E estando ou entrando por detrás. Os irmãos for ver como é que é uma mesa naquela época, não era uma mesa igual a nossa mesa, que tem 4 cadeiras, você vai lá e senta e fica ali. Não. É uma mesa que era mais ou menos, ela era meio, praticamente quando eu culto aqui, e as pessoas ficavam deitadas do lado esquerdo e os pés ficavam do lado de fora. Ali, e a mesa e as pessoas conversando, dialogando na mesa. E essa mulher aqui, ela teve tanta reverência a Jesus, que ela disse assim: eu não posso tocar nele de frente, eu não posso ir de encontro com ele naquele contexto que ela estava vivendo. Ela era uma mulher. E por que alguns historiadores dizem que essa mulher ela era uma meretriz? Porque a mulher não soltava cabelo diante dos homens, no lugar público. A mulher se preservava, ela não poderia ter o cabelo solto igual vocês têm, mulheres. Ela não poderia fazer isso. Quem fazia isso eram as meretrizes. Então você percebe que por que ela vai por detrás? Você percebe por que ela, com tanto jeitinho, para não causar escândalo, ela fala assim: eu não vou envergonhar ele, eu não quero trazer vergonha. Isso, possivelmente a mente dela passava isso. Eu não quero que as pessoas olhem para envergonhar ele, mas eu vou com um jeitinho por detrás. Eu vou lá por detrás e vou adorar. Aí ela vem com seus cabelos e começa a beijar, e as lágrimas regavam o pé de Jesus. Não tinha pano, ninguém deu um paninho para ela. Por isso que Jesus falou assim: tu não deixa água pelos pés, porque depois da água dos pés, alguém vinha com pano e secava os pés. Ela disse: eu não preciso de pano, pastor. Oh, Jesus. Eu não preciso da capa da religiosidade para adorar. Eu vou adorar da maneira simples, humilde, mas de coração, com a intimidade. Ela pega os seus cabelos e começa a secar os pés de Jesus, mostrando a ele honra, reverência. Agora pula para o versículo 45. E perseverança. Aí Jesus, no diálogo com Simão, Jesus disse assim: eu entrei aqui, você não me deu ósculo, você não me deu água para os pés, você não derramou óleo sobre a minha cabeça.
Mas essa mulher não. Bom, eu vou. Isso é muito lindo. Lê comigo. Olha aqui. Vamos ler junto. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Persistência. O culto, irmão, não é um momento apenas. Você tem que ir embora, mas o culto tem que continuar. Essa mulher, oh Jesus, se essa mulher dá um show em nós, irmão. Se essa mulher tivesse no nosso contexto, domingo é teologia, ela estava na teologia. Quarta-feira o culto, ela estava no culto. Sexta-feira o ensinamento, ela estava no ensinamento. Sábado com o festival de canção, ela ia também. No domingo na IBD, vinha também. No domingo à noite no culto, ia também. Então o evangelismo à tarde, vou também. Jesus falou assim, ela desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Esse é um culto, irmão, do pecador arrependido e regenerado. Quarto para me encerrar. Falta um minuto. Ela volta para casa agradecida e em paz. Quando o fariseu vai embora, quando o desinteressado ele volta para casa, além de criticar o culto, criticar seu irmão e não ter reverência a Deus, não prestar um culto, ele volta metendo o pau na igreja e volta com a mesma amargura de espírito. Agora, quando um pecador regenerado, arrependido, ele vai embora para sua casa, ele volta em paz. Coloca no 48, no 50, vai, 50 primeiro. Disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem presta um culto decente, um culto bíblico, um culto espiritual, ele vai em casa, irmão, doido para outro culto, em paz. Ah, mas está cheio de conta, cheio de dívida, cheio de problema. Eu estou em paz. Ah, mas está tudo desmoronando, pastor, à minha volta. Ele vai, eu estou em paz. Alegria, paz na alma, o gozo do Espírito. Sabe por quê? Ele veio aqui, ele prestou o culto. Aí Jesus mostrou sobre ele uma bênção. Vai em paz para o teu lado. Qual que é o versículo 48, Nicolas? Ô irmão, não só ela vai em paz, irmãos, mas ela tem convicção de salvação e de pecado perdoado. Olha, o versículo está assim: disse-me a ela, os teus pecados estão perdoados. O texto grego original dessa palavra está dizendo assim: vai em paz, porque os seus pecados já estão perdoados. Na verdade, não já estão, foram perdoados no texto grego. Vai em paz, seus pecados foram perdoados. Por que você vai em paz para o lar? Porque você tem convicção que os pecados já foram perdoados. Por isso que você vai em paz para o seu lar, para a sua casa. Esse é um retrato de que Jesus quer para nós quando nós reunimos aqui. Quem acredita que Deus cura, irmão? Quem acredita que Deus batiza com o Espírito Santo? Quem acredita que Deus renova o coração, renova as forças, põe de pé? Quem acredita? Só presta culto. Só entendeu o que você está fazendo aqui. Só entendeu o culto. Irmão, o que me move? Eu tenho muito respeito pela nossa denominação, pelos nossos pastores, pelos nossos amigos, irmãos. Mas o que me move não é a placa dessa denominação. O que me move não é a humildade, a amizade que eu tenho com os irmãos. Faz parte. Mas sabe o que me move? É o saber que esse Deus santo e maravilhoso, Ele se revelou a mim e me chama para adorá-lo. Me chama para abraçá-lo. Me chama para perto, te chama também
Olha, eu vou no culto, eu vou lá ver o Eto, o pastor Silvio, eu vou lá abraçar meus irmãos, o Caio, o Luiz. Mas o mais importante, eu vou lá adorar Jesus. É Jesus! É Ele que nos levou das trevas! É Ele que nos resgatou! É Jesus! O amor dele está aqui derramado, irmão, sobre vocês. Mas está faltando discípulo no caminho de Emaús. Está faltando discípulo no caminho de Emaús. Você viu? Quando nós estávamos andando, caminhando, conversando com ele, algo aconteceu diferente naqueles discípulos. O culto tem que acontecer algo diferente. Nós estamos muito anímicos, muito normal, natural. Às vezes você pensa, mas isso é uma chatice sua, né? Não. Eu, irmão, eu vi com os meus olhos. Eu nasci e fui criado dentro da igreja. Eu vi Deus operar milagre, eu vi Deus curar. Mas por que parece que isso não acontece mais? É culpa de Deus, não é culpa nossa. É culpa nossa. E Deus te chama para a alegria do Espírito nessa noite. Deus te chama para você se alegrar e entender a presença dEle. Feche seus olhos. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido, desde o seu povo, Senhor meu Pai, estamos cansados de cultos, ó Senhor meu Deus, aonde, Senhor meu Deus, às vezes chegamos tão secos, ó Pai, e saímos às vezes tão vazios, Senhor meu Pai. Não é porque o Senhor é bondoso conosco, não é porque o Senhor não tem derramado graça em nós, para nós, está disponível, Senhor. Mas é porque, Pai, nós pecamos muito, Senhor, diante da Sua presença, Deus. Nós não temos o temor de Zacarias, ó Deus. Nós não temos a sensibilidade, Senhor, meu Deus, de Elias. Quebranta-nos, Espírito de Deus. Onde está, Senhor, meu Deus, os Teus profetas, Senhor Jesus? Onde está, Senhor meu Deus, aqueles homens que fazem cair fogo do céu, Senhor? Onde está, Senhor meu Deus, aquelas mulheres que te serviam com seus bens, que não, Senhor meu Pai, mediam esforços para caminhar junto contigo na tua jornada aqui neste mundo? Onde está, Pai, dos Paulos, ó Senhor? Tende misericórdia de nós, Senhor. Esse culto, Senhor meu Deus, não é para mim, não é para o pastor Silvio, não é para nós, meu Pai, que dá apresentação, não, Senhor. Esse culto é para Ti, porque Tu és santo, Deus. Tu és poderoso, Senhor Jesus. E nós estamos arrependidos, ó Senhor, diante da Sua presença. Ó Deus bondoso, misericordioso, Deus, aviva o nosso coração, aviva a nossa alma, Senhor. Nós não queremos fatigar ninguém, Senhor, quando nós cobramos o Teu povo, Senhor, mas nós queremos que esse fogo do Espírito arde na alma de novo, Senhor, como na primeira conversão, como nos primeiros dias, ó Senhor, como essa mulher pecadora que não cessava, Senhor, a Te adorar, Senhor meu Pai. Eu te peço nessa noite, Deus, revela-te, Senhor meu Pai, a nós. Derrama da Sua graça, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ó Senhor meu Deus, e nos conceda sabedoria, Senhor, para quando nós entrarmos diante da Sua presença, nós entendermos, ó Pai, o que é que o Senhor se importa, o que é que verdadeiramente o Senhor se importa do nosso culto diante da Sua face. Eis o Teu povo, Pai, somos imperfeitos, ó Senhor, cheios de falhas e fraquezas, mas nós reconhecemos o Seu poderio, a Sua soberania.
Sua graça, que mesmo sendo falhos, ó Senhor, o Senhor pode nos chamar de novo para o arrependimento e para perto de Ti, porque foi para isso, Senhor, que o Teu sangue foi derramado naquela cruz, para nos dar vida e vida eterna e alegria de espírito. É que eu te peço para este povo, Pai, em nome de Jesus.